Pessoal, então eu vou resolver com vocês aqui o exercício 1, tá? Vamos resolvê-lo juntos aqui no caderno, bem passo a passo. Resolvendo aqui, vocês vão resolvendo aí, tá? Então, o exercício fala assim: um móvel parte da posição inicial, menos 15 metros. E após 12 segundos, então esse 12 segundos é o nosso intervalo de tempo, né? É o ΔT, é o tempo que ele levou para realizar o movimento. Então, a posição inicial, menos 15 metros. Após 12 segundos, encontra-se na posição final, 45 metros. Ó, então, aqui, a gente já observa que dá para calcular o ΔS, né? Como que a gente calcula o ΔS que eu expliquei para vocês no vídeo anterior? É espaço final menos espaço inicial, né? Então, como aqui a gente tem os valores, vamos calcular já, ó. Espaço final, 45 metros, menos, que é o menos da fórmula, ó, o menos 15, que é o espaço inicial. Então, não pode esquecer de fazer essa regrinha aqui do joguinho de sinais, tá? Então, ó, espaço final, que é 45, menos da fórmula, o menos 15, que é o espaço inicial. Fazendo aqui a regrinha de sinais, nós vamos ter 45 menos com menos, mais 15. E 45 mais 15 é igual a 60 metros, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o valor do intervalo de tempo, da variação de tempo e o valor da variação de espaço. Com esses dados, eu já consigo calcular a letra A. A letra A fala assim: determine a velocidade média desse móvel. Então, eu já consigo, porque, lembra, eu expliquei no vídeo anterior. Qual é a fórmula da velocidade média? É a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Então, é só eu substituir aqui na fórmula, ó. A variação de espaço, eu acabei de calcular, foi de 60 metros. E a variação de tempo, 12 segundos. Então, qual é o valor aqui da nossa velocidade média? Então, se vocês forem lá e fizerem a continha, 60 dividido por 12, vai dar 5 metros por segundo. Ó, aí, aqui a gente já tem a resposta da letra A. E a letra B? A letra B fala assim: determine a função horária da posição do móvel. Então, a função horária da posição, lembra que eu falei no vídeo anterior? É a função do sorvete, né? Aquela S igual a SO mais V vezes T. Essa aqui é a função horária do sorvete, ó. Então, vocês vão pegar essa função e substituir nos dados que o exercício forneceu ou nos dados que você calculou aqui no caso da velocidade. Então, vamos lá, ó. Ele nos fornece o valor da posição final. Olha lá no exercício, nos dados que ele deu. Não fornece, ó. Ele não fornece dados de posição final. Então, como ele não fornece, continua sendo letra S. Ele nos fornece dado de posição inicial? Ele fornece, olha aqui, ó. Qual é o valor da posição inicial? Menos 15 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó. No lugar da posição inicial, eu vou pôr menos 15. Mas, ele nos fornece o valor de velocidade? Na verdade, ele não nos forneceu. Ele nos forneceu os dados, né? Da variação do tempo, nós calculamos a variação do espaço e calculamos aqui na letra A a velocidade, ó. Então, como nós temos o valor da velocidade, a gente vai substituir aqui também na função, ó, que deu 5. E o tempo, né? Aqui nesse movimento, nós também não temos o valor do tempo, que nós tínhamos aqui anteriormente é a variação do tempo, né? Mas é diferente aqui desse tempo, que é o espaço final, nesse tempo final, que é esse espaço exatamente nesse instante de tempo. Nós não temos. Então, essa função, ela fica em função, né? A função do espaço em função do tempo, porque nós não temos nem o valor do espaço, nem o valor do tempo. O que a gente tem é o espaço inicial, que é menos 15, e a velocidade que nós calculamos, que é 5. Então,
vou até copiar aqui novamente, ó. A função horária da posição vai ficar como? Menos 15 mais 5t. Certo? E a letra C? A letra C fala assim: calcule a posição do móvel para os instantes 0, 1, 2, 3 e 4 segundos. Em seguida, construa o gráfico de posição em função do tempo para esse movimento. Então, vamos lá. Toda vez que o exercício pedir para vocês construírem um gráfico, eu indico vocês antes montarem uma tabela. Então, sempre assim, o gráfico ele vem como resultado da tabela que vocês vão montar, tá? Então, como que fica essa tabela? Ela sempre é assim, ó, do tempo e do espaço. Então, qual é o intervalo de tempo aqui que o exercício pede? Ó, ele pede para o tempo igual a 0, 1, 2, 3 e 4 segundos, né? Isso aqui tá tudo no enunciado do exercício, ó. Calcule a posição do móvel para os instantes t igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer o cálculo, né? Tempo a tempo, e vamos colocar os dados do espaço aqui na tabela. Aí, com esses valores, nós vamos construir o gráfico, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui calculando para o tempo igual a 0 segundos, tá? Então, como que a gente vai calcular? A gente vai usar essa função aqui que a gente construiu na letra B. Então, a função é S igual a menos 15 mais 5t, certo? E a gente vai descobrir o valor do S, sendo que agora nós temos o valor do t. Qual o valor do t? Nesse caso aqui, o meu t é 0. Então, vai ser menos 15 mais 5 vezes 0, tá vendo, ó? No lugar do t, eu substituí pelo número 0. Então, S é igual a menos 15 mais 5 vezes 0 é 0, né? Então, o espaço aqui será igual a menos 15 metros. Aí, eu vou pôr aqui na minha tabelinha, ó, menos 15. E vou fazer a mesma coisa aqui para o tempo igual a 1. Então, para o tempo igual a 1 segundo. Mesma coisa, ó. Eu vou usar a mesma função, S igual a menos 15 mais 5t, né? Lembrando, da onde eu tirei essa função? Essa função eu construí ela aqui na letra B, ó, né? E como que eu construí? Com os dados do espaço inicial que o exercício me forneceu aqui lá no enunciado e com a velocidade que a gente calculou na letra A, tá? Essa é a função horária do espaço e que eu tô usando para descobrir os valores de espaço para cada um desse tempo. Então, aqui no primeiro, para o tempo igual a 0, eu peguei essa função, né, que é essa daqui, e substituí. Na letra T, eu coloquei o número 0, porque o tempo é 0. E calculei o espaço igual a menos 15. Agora, para o tempo igual a 1, vou fazer a mesma coisa. No lugar da letra T, eu vou pôr o número 1. Então, vai ficar como? S igual a menos 15 mais 5 vezes 1. Então, vai ficar como S igual a menos 15 mais 5 vezes 1, 5, porque a gente tem que fazer primeiro a multiplicação, depois a soma, né? Então, S igual a menos 15 mais 5 vai dar menos 10, certo? Ó. Então, eu vou vir aqui, ó, eu calculei que para o tempo igual a 1, o espaço é menos 10. Então, eu vou vir aqui e vou pôr menos 10. Agora, a mesma coisa para o tempo igual a 2 segundos. Então, S igual a menos 15 mais 5t. Agora, no lugar da letra T, eu vou pôr o número 2, ó. Tá vendo? Aqui, no lugar do T, eu coloquei o 1. Aqui, no lugar do T, eu coloquei o 0. Aqui, no lugar do T, eu vou pôr o 2. Então, S igual a menos 15 mais 5 vezes 2, 10. S igual a menos 15 mais 10, menos 5. Certo? Ó.
Então, quando o tempo for 2, o espaço vai ser menos 5. Então, eu vou pôr aqui na minha tabela, ó, tempo 2, espaço menos 5. Vamos fazer aqui embaixo, ó. Agora, para o tempo igual a 3 segundos. Então, vai ficar como S igual a menos 15 mais 5t. Então, S é igual a menos 15 mais 5 vezes 3, porque agora o tempo é 3 segundos. Então, S é igual a menos 15 mais 5 vezes 3, 15. Ou seja, ó, menos 15 mais 15, o espaço aqui será igual a 0. Então, vou pôr que quando o tempo é 3, o espaço é 0. E agora, para finalizar, um tempo igual a 4 segundos. Então, a mesma função, ó, S igual a menos 15 mais 5t. S é igual a menos 15 mais 5 vezes 4, porque agora o tempo é 4. Então, S é igual a menos 15 mais 5 vezes 4, 20. E menos 15 mais 20, S igual a 5 metros. Então, vou pôr aqui, ó, que quando o meu tempo é 4, ó, o espaço vai ser 5. Então, o primeiro passo para construir um gráfico é vocês fazerem um cálculo, ó, tempo a tempo. Montem uma tabela. É muito importante vocês terem organização. Então, vão fazendo assim organizadamente. Construam a tabela, porque agora com os dados da tabela, a gente vai construir o gráfico, tá? Porque na letra C fala assim, calcule a posição do móvel para os instantes 0, 1, 2, 3 e 4 segundos, em seguida construa o gráfico. Então, a gente calculamos, né, montamos a tabela, agora em seguida a gente vai construir o gráfico. Pessoal, então aqui, ó, tá a tabela, né, que a gente acabou de construir, fomos calculando os valores de espaço, conforme aqui o decorrer do tempo, né? Então, agora, com os dados da tabela, a gente vai montar o gráfico. Então, aqui, o nosso, a gente tem aqui o eixo X, ele sempre é o eixo do tempo, né, que tá em segundos, e o eixo que seria o eixo Y, sempre aqui para nós será o eixo do espaço, tá? Que no caso está em metros. Então, eu já fiz aqui o meu eixo do tempo, ó, até 4 segundos, porque a minha tabelinha aqui, ele vai do intervalo de 0 a 4, ó. Então, 0, 1, 2, 3, 4, né? Lembrando que não existem valores de tempo negativo. Por quê? Porque valores de tempo negativo indicariam pra gente voltar no tempo. E isso, ainda que a gente saiba, não é possível, né? Então, nunca vai existir valores de tempo negativo, sempre valores de tempo positivo. E aqui a gente tem os valores do espaço, ó. Então, o espaço a gente tem aqui 0 e 5. E os valores de espaço, menos 5, menos 10 e menos 15. Tudo bem? Então, agora a gente vai localizar os pontos aqui no plano cartesiano. Então, vamos lá, ó. O primeiro ponto é 0 para o tempo, menos 15 para o espaço. Então, venho aqui, ó, 0 para o tempo, menos 15 para o espaço. Então, aqui é o primeiro ponto. Tudo bem? O segundo ponto é 1 para o tempo e menos 10 para o espaço, ó. Então, 1 para o tempo, menos 10 para o espaço. Aí, vocês vão certinho e carrego. Nós localizamos o segundo ponto. O terceiro ponto é 2 para o tempo, menos 5 para o espaço, ó. 2 para o tempo, menos 5 para o espaço. O quarto ponto é 3 para o tempo, 0 para o espaço, ó. 3 para o tempo, 0 para o espaço, é bem aqui em cima do número 3. E o quinto e último ponto é 4 para o tempo, 5 para o espaço, ó. 4 para o tempo, 5 para o espaço.
Então, se vocês pegarem lá a régua, né? Vocês peguem lá a reguinha de vocês, a gente vai ver que aqui nós temos uma reta crescente, né? Então, quando ele fala lá para nós calcular a posição do móvel para cada um dos instantes do tempo citados, nós calculamos, colocamos aqui na tabela, usando a sua função horária e construir o gráfico a seguir. Então, a resolução aqui da letra C é essa, tá? Esse aqui é o gráfico. Aí, o que ele pede logo em seguida na letra D? Pessoal, então agora a letra D, ele pede pra gente classificar o movimento descrito por esse móvel. Então, analisando o gráfico, a gente percebe que o móvel, ele aproxima-se do referencial entre os instantes 0 e 3. Então, tá vendo aqui, ó? Durante esse intervalo de tempo aqui, ó, a gente percebe que o móvel está assim, se aproximando, ele vem em direção a se aproximar do referencial, tomando como referencial aqui o 0, certo? Então, nesse caso aqui, ele é classificado como retrógrado. E a partir do instante 3, o móvel passa a se afastar, ó. Então, a partir do instante 3, ele se afasta do referencial. E aí, a partir desse instante, ele é classificado como progressivo, tá? Então, quando ele vem se aproximando do referencial, retrógrado, né? E se afastando, progressivo.